A doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Ela é doce mesmo, né? Glória ao Senhor, porque Deus é bom em todo o tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Esta noite nós podemos achar o Senhor e podemos invocá-lo porque Ele está aqui. Amém? Por meio do Espírito, por meio da palavra, por meio do louvor e por causa de mim e de você. Amém? Glória ao Senhor. Vamos tentar. Abre a palavra de Deus em Gênesis capítulo 15. Glória a Deus. Pode ser que você subiu aqui nesta noite como o profeta Abacuque, queixando-se, chorando e ficando no canto esperando uma resposta de Deus. Mas lembre-se que ele sai cantando, glória a Deus. E a resposta que Deus dá para ele, ele fala, olha, pode ficar aí na torre de vigia, não tem problema não, porque Abacuque, ele era um homem que ele estudava ao extremo. Se você for procurar alguma coisa sobre Abacuque, ele era daqueles caras que persistia nas vigílias, nas madrugadas, lendo. Ele era um grande literário, ele gostava muito de ler. Então, tudo que ele falou com Deus, ele fez baseado em tudo que ele aprendera nas literaturas. Por isso que Deus fala para ele, se põe na torre de vigia mesmo, mas também escreve, porque até o que passar correndo vai ver o que eu vou dizer para você da minha resposta. E eu creio que é isso que o Senhor tem para a gente nesta noite. Vai botar no outdoor. Não importa que o Kassab os tirou, mas nas grandes vias alguém vai ver a resposta que Deus tem a nosso respeito. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio. Eu creio que o Senhor, Ele nos chamou e que Ele traçou um plano para cada um de nós. E Ele é poderoso. Aleluia. Gênesis capítulo 15. Não vou falar de Abacuque, deixo para uma próxima. Vamos falar de Abrão. Gênesis 15 diz assim: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: serás assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais,
partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida pelos 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem te tem de sujeitar-se. Depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e vai por aí adiante até terminar no Jebuseu. Amém? Feche os teus olhos. Aleluia. Nós glorificamos o teu nome nesta noite. Bendito é o Senhor para todos sempre, 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 sempre. Coisa boa é te conhecer, Senhor. Maravilhoso é poder contar com o Senhor na nossa vida. Maravilhoso é saber que o Senhor é um Deus de todas as letras maiúsculas. Que o Senhor não é mentiroso. Em ti não há engano nenhum. O Senhor também não varia. O Senhor não está um dia bom e o outro dia ruim. O Senhor sempre é o mesmo. E sempre será. O Senhor não é como os homens, que é como a erva que nasce de dia, à tarde seca e murcha. Mas o Senhor é desde sempre, de eternidade a eternidade. E nós glorificamos o teu nome nesta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Te damos graças, Senhor, porque a tua palavra fala conosco. Te damos graças, Senhor, pelos irmãos que estão aqui, que tiveram o chamado do Senhor para as suas vidas. E eu sei, Senhor, que o Senhor tem uma resposta para cada um de nós. Uma resposta para a nossa descendência. E tomara, Senhor, que a partir desta noite, tanto nós quanto os nossos, e aqueles que hão de vir, se optem pela graça do Senhor e não pelo teu severo juízo. Ah, Senhor, nós queremos sentir o sabor da tua graça e não, Senhor, o amargo da tua vara, o castigo do Senhor. Mas nesta noite, traga-nos ainda mais perto de ti por meio da oração. Oh Deus, abençoa-nos agora na ministração desta palavra e abençoa cada vida que está aqui, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia, ela enfatiza muito sobre a oração. Hoje é noite de oração. E ela nos ensina a orar. Ela nos mostra a importância de uma vida de oração, que não só é um dever de todo crente, mas também ela mostra que a oração nos caminha para a vitória. Aleluia. Quem crê nisso? Amém? Glória a Deus. Ela mostra que, a Bíblia nos mostra que através da oração, nós também mostramos para Deus a nossa fé, a confiança plena que nós temos nele. E por meio desta fé que nós temos nele, e por meio da oração, ela reorganiza a nossa razão, não é? Você já se pegou nos dias que você está orando com fé e de repente você está com a razão junto?
e você está falando, não, isso não vai dar certo, é uma loucura. Isto é impossível, não vai acontecer. Aquilo que eu tinha, eu não recupero mais. E a gente começa, assim, vagueando, mas de repente, a nossa fé, a nossa plena confiança, a gente cai na real do sobrenatural de Deus e fala, não, eu estou em oração, em confiança plena com meu Deus, e eu sei que Ele vai realizar o impossível. Aleluia, glória a Deus. Sem a oração, sem a fé naquilo que nós oramos, nós não alcançaremos absolutamente nada. Mas a oração é a alavanca que move o céu. Aleluia. Cada vez que nós oramos, o céu entra em movimento. Cada vez que a palavra de Deus é pronunciada, o poder de Deus opera nas nossas vidas, porque ela é a verdade, Jesus é a verdade que liberta, e é a palavra que nos liberta, e quanto mais nós ouvimos da palavra, mais fé nós temos no Senhor. Aleluia. O Salmo 66, verso 13, se eu não me engano, diz assim: bendito seja Deus, que não nos rejeita a oração e nem aparta de nós a sua graça, embora ele fale na primeira pessoa dele mesmo, né? Bendito seja o Senhor, que não me rejeita a oração e nem afasta de mim a sua graça. É bom orar, porque Deus não rejeita a oração. Jeremias 33, 3, ele fala lá para o Senhor diz para Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas ocultas. Por isso que é bom orar, porque na oração, a resposta de Deus ao nosso clamor, Ele vem e nos revela coisas que nós não sabemos, mas que Ele quer nos revelar. Ele quer falar conosco. Nossa querida Elisa leu aqui na abertura desse culto, como Jesus, Ele nos leva à oração, e Ele fala, olha, lá em Mateus 6, quando vocês começarem a orar, não usem de vãs repetições, e Ele vai falando, até que Ele nos ensina a oração do Pai Nosso, Ele até nos ensina como orar, e Jesus sempre foi um homem de oração. E continua sendo um grande intercessor, porque Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Aleluia, glória a Deus. Lá em Mateus capítulo 7, Jesus, Ele insiste na oração. Olha, pede, abrir-se e dar-se-vos-á. Batei, pede, dar-se-vos-á. Batei, e abrir-se-vos-á. Olha, busca que vocês vão achar. E aí ele fala, olha, se vocês sendo mal, um filho pedir pão, vocês vão dar pedra? De jeito nenhum. Se pedir peixe, vocês vão dar cobra? De jeito nenhum. Quanto mais o Pai Celestial não vos dará tudo quanto pedirdes. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio, porque nós que somos maus, eu me considero dentro da maldade do homem, não é? A gente tem um negócio do ser humano, a nossa carne maquina o mal, a gente pensa o mal, nós não temos a mesma bondade que o Senhor tem, não temos a mesma misericórdia que o Senhor tem, embora o Senhor sempre nos leva para este caminho, para nós sermos melhor. Tanto é que Ele fala das bem-aventuranças, mas o estudo não é esse nesta noite, é a oração. E Ele fala, olha, se vocês, sendo assim, podem dar coisas boas aos seus filhos, imagina o Senhor, imagina o Pai Celestial. Ele já tinha dado melhor, Jesus Cristo desceu do céu. Acaso o povo merecia maná no deserto, merecia codornizes, merecia nuvem, merecia coluna de fogo, merecia água da rocha, merecia de novo água? Acaso o povo merecia ser livre das mãos de tantos exércitos que os perseguiam? Nada merecia. Desde a queda do homem, o homem não merecia nada, mas como Deus é Pai, e um Pai amoroso, Ele quer sempre nos dar o melhor. E Ele fala, e Jesus fala, sabe como vocês vão alcançar? Por meio da oração. Pede para Ele, pede.
né, que Ele vai te dar. Né? Às vezes alguém fala, o filho vem pedir alguma coisa para a gente, você fala, pede lá para o seu pai, ou então ele fala, pede para a sua mãe, que sabe que ali vai ter um caminho fácil. Imagina Deus, não é? Filipenses 4:6, ele fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam todas conhecidas diante de Deus, com súplicas e ações de graças. Aleluia! Não é? Andar ansioso não dá certo. Lança sobre o Senhor a sua ansiedade. De que forma que a gente lança? É orando, irmãos, é clamando, é suplicando e sempre sendo agradecidos a Deus por tudo. Porque nós não merecíamos ver este dia, mas o Senhor nos permitiu. Amém? E finalizando, 1 Tessalonicenses 5,17, quando Paulo escreve aos Tessalônicos, ele diz, orai sem cessar. Amém? Só para a gente dar uma pincelada aqui do quanto é bom orar, não é? É bom orar. Aleluia. Cremos que Deus traçou e continua traçando um plano para todos os que o amam. Deus traçou um plano para Abrão. Abrão foi tirado pelo Senhor, ele foi obediente, atendeu o chamado do Senhor, saiu de Ur dos Caldeus. Ele era de uma família pagã, mas Deus o escolheu. Não é coisa linda isso? E porque Deus tinha um plano traçado para Abraão. E a gente lendo a história, a gente percebe que Abraão, ele era um homem misericordioso. Né? Lendo do capítulo 12 até vários capítulos, aqui a gente percebe, especialmente com relação ao seu sobrinho Ló, como ele tinha tudo para falar, Ló, você, meu sobrinho querido, você errou, escolheu o pior, fique por aí. Mas a gente vê, quando Ló foi levado cativo, ele manda 318 homens com seus cavaleiros, para libertar o seu sobrinho é liberto, traz o seu sobrinho, suas esposas, seus filhos, tudo que eles levaram, né? Ele recupera toda a vida do sobrinho Ló. E nesses acontecimentos todos, ele conhece Melquisedeque, rei de Salém, e ali ele é abençoado. E antes, no capítulo 12, 14, a gente vê que Deus começa a traçar o plano para a vida de Abrão, e ele fala assim, olha, Abrão, no capítulo 13, do verso 14 até o final, ele fala assim, do que ele iria fazer na vida de Abrão. Não falou tão profundamente, mas falou, olha, eu vou fazer a sua descendência ser muito grande. E aí vem os acontecimentos de guerra de reis, o acontecimento de Ló sendo levado, quando Melquisedeque abençoou Abraão, e é por isso que começa assim o capítulo 15, depois destes acontecimentos. Eu creio que Deus estava analisando Abrão também, nesse meio. Deus estava vendo o que é que ele poderia fazer além daquilo que Abrão esperava na vida dele. E todos nós estamos num teste. A Bíblia não só nos conta a história, mas ela nos ensina, ela é pedagoga. A Bíblia é pedagogia pura, é ensino puro. Então, Deus traçou planos para as nossas vidas. Ele sabe de tudo, como disse o salmista. Olha, antes da gente nascer, quando estava sendo gerado no ventre da mãe, o Senhor já tudo sabia a nosso respeito. Não é? E eu creio nisso. Senão, a vida não faz sentido, irmãos. Vindo uma explosão, misericórdia. Tem que ser muito burrinho para acreditar nisso. Ou, como diz os outros, os fracos só acreditam que Deus fez tudo isso. Eu prefiro ser fraca. Então, Deus tinha um plano para Abrão. E depois destes acontecimentos, Deus começa a mostrar mais profundamente para ele como é que ele ia ter uma descendência. Eu imagino que nesse tempo que foi passando, que Abrão sai e começa a peregrinar numa terra. Irmãos, olha, tem que ter muita convicção que foi o Senhor que o chamou. E ele chama Abrão para ser
o homem que abençoou as famílias da terra e a mulher dele estéril, não é? Pensa bem, quando você veio para Jesus, o que você era e o que você é hoje, e o que você ainda há de ser. Deus está falando nesta noite acerca do nosso futuro. Ainda não terminou. A nossa história pode estar no começo, quase no meio, nos últimos capítulos, ou talvez para algum de nós seja hoje o último capítulo. Mas Deus tem uma história. Deus tem um plano para nós. E depois disso que Deus cada vez mais vai vendo que o coração de Abrão era um coração íntegro, era um coração que amava. Abrão tinha um coração amável. Deus começa a fazer algo com ele. Aí veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão. Que bênção, né, irmãos? Quando Deus aparece para nós e começa a falar conosco. Talvez hoje Deus apareça para você, numa visão, e fale com você. Ah, Senhor, como eu queria isso. E ele fala, não temas, Abraão, eu sou teu escudo, e teu galardão será sobre modo grande. Primeiro Deus se declara, não temas, Abraão. Ele fala, olha, se anime, não tenha medo. Eu sou o teu escudo, eu sou aquele que te protege, eu sou aquele que te guardo, eu sou aquele que nenhum mal vai te atingir. E é esta certeza que nós temos que ter no nosso coração, que Deus é o nosso escudo, Ele é a nossa proteção. Você está precisando de proteção? Deus está falando com você nesta noite, Ele é o teu escudo. Ele é o teu escudo. Nós, por várias vezes na nossa casa, nós precisamos que Deus fosse o nosso escudo, né, mãe? Quando um parente nosso ameaçou me matar, e eu nem sabia disso, que ela nem me contou, mas minha mãe buscou o Senhor, e o Senhor falou que ia como escudo na nossa frente, e que Ele ia calar a boca do inimigo, e calou mesmo. Deus é o nosso escudo, nós precisamos deste Deus, e Deus está falando para ele, eu vou te proteger, e não só vou te proteger, como eu vou te abençoar de uma maneira muito grande, Abrão. E aí Abrão responde, Senhor Deus, é bom a gente saber quem é que está falando com a gente, não é qualquer pessoa, é o Senhor Deus que fala conosco, o Senhor, o único Deus. E ele fala, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Vejam bem, ele reconhece que é Deus falando com ele, mas a razão dele responde corretamente. Como é que eu vou receber esse galardão tão grande que o Senhor está me falando, se eu continuo sem filhos? Como nós temos respostas na ponta da língua, né, irmãos? É interessante como a gente consegue responder para Deus. Mas Deus, como vai ser isso se eu não tenho isso? Não existe isso na minha vida. Por isso que a palavra de Deus lá em Hebreus fala que, mais para frente fala que lá, Ele chama à existência as coisas que não são como se já fossem. E é nisso que nós temos que crer. É difícil, né? Você há de concordar comigo que é difícil. Crer no que não existe, mas que Ele vai chamar a existência e vai existir. Eu sei que tem muita cabeça pensando aqui hoje. A minha ferve. Olha, eu só tenho o Eliezer, o Damasceno. E ele continua a conversa com Deus. Deus tece algumas poucas palavras com ele, mas, gente, é que nem mulher, fala pra caramba. Disse mais Abrão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. Quer dizer, eu não tenho nada, como é que vai ser isso? Mas um Deus misericordioso, né, que não somos nós,
O Deus que faz promessa, o Deus que cumpre, o Deus que tira um homem de lá da terra dele, faz peregrinar sobre a terra, baseado numa promessa, em cima de uma circunstância que nada mostra que vai ser. Esse Deus maravilhoso, ele sempre tem uma resposta, que é para a gente crer no Senhor, crer na promessa dele, ter fé. E o segredo da oração vai nos fazer estar bem-sucedidos. Não é? Então o Senhor fala, olha, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. E aí Deus lhe dá sinais. Leva Abraão para fora, fala, olha para os céus, conta as estrelas, se é que você pode contá-las. Não é, irmãos? Dá para contar as estrelas? Não dá. De vez em quando eu identifico as 3 Marias, muito raro. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Então, quando Deus lhe dá um sinal, Abraão crê no Senhor. E Deus imputa isso como justiça. O que Deus quer é que nós creiamos nele. E todas as vezes que nós crermos no Senhor, nós vamos receber a justiça do Senhor. Isso é tremendo, maravilhoso. Já pensou nisso? A justiça do Senhor vai ser colocada em você, porque você creu nele. A única coisa que Deus quer, pessoas que creem no nome dele. Não é? Paulo não diz lá para o carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo tu, a tua casa. Jesus não diz, quem crer e for batizado será salvo. Se com o teu coração creres, tudo que Deus quer de nós é que nós creiamos nele, irmão, sem duvidar, sem titubear, sem sombra de dúvida alguma. E à medida que nós crermos nele, ele vai estar agindo ao nosso favor. Aleluia. E disse mais o Senhor, eu sou o Senhor que te tirei do Ur dos Caldeus. Ele fala, eu sei de onde eu te tirei. Deus sabe de onde Ele nos chamou. O Senhor sabe de que maneira você veio para Ele. Não interessa se os teus pais eram espíritas, macumbeiros, idólatras, sei lá o que mais. Mas olha, Ele sabe quem é você. Por isso que Ele te faz uma promessa. Oh, glória a Deus. Eu tenho um Deus que me conhece. Fala isso para você mesma. O Senhor me conhece. O Senhor me conhece, aleluia. E aí, ele fala, para dar-te herança a esta terra. Perguntou-lhe Abrão de novo, como a gente pergunta para Deus, né, irmãos? Mas o que eu acho mais legal é que Deus, ele não se chateia com a gente, não é? Porque senão ele teria nos programado como robôs, não é, pastor Pedro Paulo? Vou programar pastor Pedro Paulo para não fazer nenhuma pergunta. Ele será um robô. Vai ficar com o controle remoto. Não é mesmo? Mas não, o Senhor, Ele é paciente e Ele nos chamou para conversar com Ele, para estar com Ele. E aí Abraão fala, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? E aí vem, irmãos, uma resposta de Deus. Quero ver a sua obediência, Abraão. Então Deus dá uma ordem para Abraão. Você vai oferecer no altar uma oferta. Que resposta, não é? Deus poderia ter mostrado a ultrassonografia no ventre de Sara. Não poderia? Poderia ter dado uma visão dela grávida, falando, olha, este bebê que está aí tem o seu DNA. Mas não. Deus pede obediência e sacrifício. Sabe por que a gente não alcança? Eu descubro sempre nesse versículo. Muitas vezes nós não alcançamos, porque nós queremos uma resposta exata de Deus. E Deus, a resposta dele para ele nessa noite é essa. Eu quero a tua oferta, eu quero o teu sacrifício e eu quero ver até onde você vai me obedecer.
E aí ele toma a novilha, a cabra, o cordeiro, reparte tudo no meio, põe um de frente para o outro, pega a rola e um pombinho, ele não corta, mas põe tudo lá. E quando ele pratica obediência, o que é que vem no versículo 11? As aves de rapina, urubu, que quer comer carniça, quer comer a carne. E quando a gente se dispõe a obedecer o Senhor, vem as aves de rapina, vem Satanás querendo tirar aquilo que nós colocamos no altar do Senhor como oferta de obediência. Nós não temos mais que trazer novilhos, nada disso, irmãos. O sacrifício, o Cordeiro Santo de Deus já foi dado como o melhor e o único sacrifício perfeito. Mas Deus ainda está querendo no altar vidas que se derrame perante Ele, que morra junto com Ele na cruz. E a cada dia aconteça que nós possamos ir como ovelhas mudas para o matadouro. Como é difícil, irmãos. A gente está que nem Abraão, não é? Que nem Abraão. Cada hora que Deus fala com a gente dá um bé para o Senhor, não é mesmo? Mas o Senhor fala assim, ó, põe no altar. E aí Satanás começa a querer vir, pegar aquilo que nós colocamos no altar, a nossa vida, ele está cirandando, irmãos, e querendo nos encher de dúvidas. E diz a palavra de Deus que quando veio o pôr do sol, Abraão caiu num sono muito profundo. E quando a gente coloca a nossa vida no altar do Senhor, parece que as coisas começam a demorar. Porque o caminho da obediência é um caminho que não é fácil. Não é o caminho da facilidade. Onde você corta a fila e dá uma de Miguel, né? Fica lá, não é? Não tem nem 60 anos e vai com a cara de pau e lavada lá na fila. Só porque você parece, mas não é. Não é? Mas ele começa a sentir um sono muito profundo. Porque Deus não respondia para ele. E aí, está aí a oferta, minha vida está no altar, Senhor, eu entreguei minha vida para o Senhor, coloquei tudo nas tuas mãos e nada acontece. E aí a gente começa a cair no sono profundo, e eu diria que quando a gente começa a cair nesse sono profundo, Abraão sentiu um sono fisicamente, a gente começa a sentir um sono espiritual. Nada acontece. E além do sono vem o medo, porque começa tudo a escurecer. E aí vem o pavor, O Senhor, de novo, vem para Abraão e fala no versículo 13. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia. E além de Deus estar falando com ele, coisas que seriam promessas até demoradas. Estava falando de gerações que viriam bem à frente de Abraão. Depois de Isaac, Deus fala até da geração de Abraão que ia peregrinar, que ia ficar 400 anos na escravidão. Agora, o que eu quero tirar desta lição do versículo 13 e 14 e até o 16, que é o seguinte, que quando o Senhor nos faz promessas, não são só promessas imediatas, mas a gente tem que acreditar que aquilo que o Senhor nos está dando vai estender para outros e mais outros e outros e outros. Eu tenho lido muito e estudado muito acerca disso na palavra do Senhor, que eu creio que a bênção que o Senhor está me dando, ela vai se estender para a minha casa. Mas Deus está exigindo de mim a minha oferta no altar. Vai depender primeiramente de nós, irmãos. Bem certo que o melhor é o caminho da graça, porque o caminho do juízo de Deus é severo. E tem gente que prefere o caminho do castigo e do juízo. Tem gente que, misericórdia, só quer saber de Deus na hora que está no aperto, mas não vem na igreja, não ora, não busca, não quer comunhão, não quer nada sobre nada, sobre nada. E esse altar, esse novilho, todas estas ofertas estão nos chamando a atenção para a obediência. Não importa quanto de sono nós vamos sentir, quanto Satanás vai tentar
por pavor e medo, quando tudo vai parecer trevas, a luz parece que não vai mais brilhar, mas fica lá, não vai embora, porque Deus vai falar com você coisas profundas, como falou com Abraão. Olha, eles vão ficar assim 400 anos sendo afligidos, mas depois disso eles sairão de lá com grandes riquezas. E nós sabemos que se cumpriu esta palavra de Deus. Eles foram tirados do Egito pelas mãos do Senhor, através de Moisés, e Deus operou coisas maravilhosas, irmãos. Oh, aleluia, glória a Deus. E aí, quando no versículo 17, o sol se pôs, e que houve densas trevas, e que nada se brilhava mais diante de Abrão. Mas o que mais me chama a atenção é que ele continuou no mesmo lugar. Tem que ser como Abrão, ficar no lugar, não sair. Deus, o Senhor me chamou para obediência, eu vou ficar na obediência. O Senhor me chamou para pôr oferta no altar, então está aqui, tudo que o Senhor me pediu está aqui, mas eu não redo o pé enquanto eu não tiver o sinal do Senhor na minha vida. E é assim que tem que ser, irmãos, perseverança, esperança, tem que ter uma vida contínua com o Senhor, não importa o tempo que Ele levará para nos abençoar, da medida que Ele tem falado conosco, mas o que Deus quer de nós nesta noite é uma vida que não reda os pés diante daquilo que o Senhor nos chamou. E o sol se pôs e as trevas vieram, mas quando tudo se foi, veio a noite. O que é que aconteceu? E eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Imagina o que é isso, irmãos? Veio o fogo do Senhor e passou naquelas ofertas no altar e queimou aquilo tudo. Tudo ficou fumegante, tudo incendiou. Eu imagino a glória do Senhor que veio naquele lugar. E é assim que o Senhor quer. A glória do Senhor só vem sobre aquilo que está sobre o altar. Fora do altar não tem glória de Deus na nossa vida. É isso que eu estou aprendendo nesta lição. Que uma vida diante do Senhor vale a pena, porque quando a gente pensa que está tudo acabado, a nossa oração, ela é respondida. E naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, e ele cumpriu a promessa dele. Aleluia. Nós temos um Deus que faz infinitamente mais. Vamos ler? Efésios 3:20. Sabe, irmãos, eu não sei o que vocês estão esperando. Deus sabe o que eu preciso, o que a minha casa precisa. Efésios 3:20. Se nós lêssemos desde o 14, a gente encontra Paulo se colocando de joelhos. Orando ao Pai. Para que a riqueza, segundo a riqueza da glória de Deus, aquele povo fosse fortalecido com poder. E talvez é disso que você está precisando nesta noite, como eu estou precisando, de ser fortalecida do poder de Deus, para poder conhecer, qual que é a medida de Deus, a largura do Senhor, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo Jesus na nossa vida. E aí ele fala assim, olha, o que vocês fizerem,
Creiam nisso, porque aquele, no versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Já pensou nessas palavras? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E eu, sinceramente, eu não consigo definir direito na minha cabeça essa palavra infinitamente mais. Minha filha, quando estava aprendendo a contar, ela falava, mas quando os números acabam? Eu falei, não acabam. Os números não têm fim, minha filha. E ela não entendia isso, mas eu também não soube explicar direito. Porque não tem fim mesmo. E o nosso Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. O que é que você está pedindo para o Senhor? Ele vai fazer infinitamente mais. E nesse infinitamente mais, você vai conhecer a altura, a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu creio que o mesmo Deus que apareceu para Abraão, em visão, falou com ele, tratou acerca do futuro dele, este Senhor está aqui. E Ele continua querendo as nossas vidas no altar dele. Vejamos o que diz lá em Romanos, capítulo 15, verso 13. Que é o que eu quero encerrar esta mensagem. E aí nós vamos orar. Aleluia. Romanos capítulo 15, verso 13, diz assim: E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. O Deus da esperança, irmãos, falou com Abraão. Falou tanto com ele, cumpriu tanto na vida dele, que mudou o seu nome de Abrão por Abraão. Mudou o nome de Sarai para Sara. Fez daquele homem o pai das nações. Está estendida, espalhada por toda a terra. E eu creio que quando tudo se acabar e nós reinarmos com o Senhor, Abraão vai ficar assim, infinitamente mais daquilo que eu pensava, daquilo que eu pedia, daquilo que eu imaginava. Esse é o Deus que surpreende. Se Deus não for isso, Ele não é Deus. Deus é poderoso. Deus é tremendo. Ele abre o mar vermelho. Ele multiplica pães, peixes. Ele faz água transformar em vinho. Ele ressuscita mortos. E se o teu morto não foi ressuscitado agora, ele será na glória eterna do Senhor, na vinda do Senhor. Quando Ele voltar, os mortos ressurgirão. E se nós estivermos debaixo dessa terra, nós vamos ser levados com Ele. Aleluia. Deus é lindo mesmo, Val. Deus é lindo. Deus é maravilhoso. E Ele fala, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, irmãos. É o único que pode encher o nosso ser de gozo e paz. É o Senhor da esperança. É o Deus que fala lá em Jeremias 29. Eu sei que planos tenho a vosso respeito. Eu sei os pensamentos que tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de guerra. Isso é Deus, irmãos. Por que a gente continua sentenciando a nossa história? Se Deus tem uma outra que foi escrita com o sangue do Cordeiro lá na cruz para a nossa vida. Porque a gente continua pensando que só vamos ter derrotas e mais derrotas, achando meu pai foi padeiro, eu vou morrer padeiro.
achando meu pai foi esquenta-banco, eu vou morrer esquenta-banco. Não, a palavra de Deus sempre nos prova o contrário, que ele instituiu para ele reis e sacerdotes que reinarão sobre a terra. E ele nos chamou para sermos anunciadores das virtudes dele. E Satanás ele tenta, a nossa vida que está aqui, entregue para o Senhor. Ele veio feito um urubu, mas a gente não é carniça, irmãos. Nós somos sacrifícios vivos, mas o Senhor é o nosso escudo que está nos protegendo, aleluia. O Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais o quê, irmãos? Ricos de esperança no poder de quem? Seu, de jeito nenhum. No nosso poder a gente enxerga uma Sara estéril, um homem que fala, eu concordo com o seu plano e se deita com Agar. A gente enxerga um povo que murmura no deserto, a gente enxerga as muralhas de Jericó muito grande, a gente enxerga como aqueles 10 espias, só tem gigante lá, a gente enxerga como o povo de Israel, ninguém pode com esse Golias. Mas quando a esperança está no poder do Espírito Santo, a gente vê um Golias caído. Aleluia. A gente enxerga que o Senhor vai abrir a madre, vai fazer gerar. A gente enxerga que uma Ruth vai ter um Boaz na sua vida e uma descendência será suscitada dela. Aleluia, que uma Noemi amarga, triste e sem nada, ela vai voltar para sua Belém, mas ali daquele ventre de Ruth, o seu neto, nada mais, nada menos do que o avô de Davi, e que é da geração, da raiz de Jessé, e que dele veio Jesus Cristo para todos sempre, sempre, sempre. Bendito seja o Senhor, que não nos rejeita a oração, e nem aparta de nós a graça dele. Nós vamos orar, irmãos. Eu te convido nesta noite a se ajoelhar. Ajoelha aí no teu lugar. Tenha um momento de oração com o Senhor. Pedir para o pastor Pedro Paulo vir aqui. Você ajoelha em espírito, tá bom? Noite de oração, irmãos. A igreja precisa aprender a orar de joelhos. Porque Paulo, ele escreve aqui, por causa disso me ponho de joelhos diante do Pai. Se coloca diante do Pai nesta noite. E entrega a tua oferta para Ele. Aleluia. Esta noite, feliz neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei sim um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus aqui. Eu marquei um encontro com Deus aqui. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus.
Te adoramos. Oh, Senhor. Deus de toda graça. Te adoramos. Oh, te adoramos, Senhor. Flua, Senhor. Tua graça, Senhor. Deus de toda esperança.